Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Bom, pessoal, Feliz Natal para todos e para todas. Um agradecimento especial ao Grupo Dança Solidária, ao Grupo Coral Cativar, que vieram hoje abrilhantar aqui esse momento de caridade para com as pessoas, todas as pessoas, né? Cada um que canta faz uma caridade para consigo mesmo e faz uma caridade para com o outro, né? Porque dizem que quem canta seus males espanta, não é verdade? Então esse é um momento bom para nós, é um momento fascinante, também vai se agregar depois ao Natal de Amor, que no dia 25 de todo ano o pessoal se reúne lá na Praça das Flores, na Aldeota, e saem dividindo por grupos. Nós participamos, alguns aqui, do grupo 1. Nós vamos lá para o Hospital Walter Cantídio e tem o Papai Noel, as entregas de presentes para as pessoas que estão no hospital. E é tão interessante para que a gente reflita que a gente precisa celebrar a vida. Como esse grupo que está cantando, né, tem uma tendência cristã, as músicas cristãs, e o Natal celebra-se o nascimento de Jesus. Para nós, até porque a gente tem o medo de se dividir, a gente está com um interesse muito grande de ajudar sem se partir. E a gente ama a Jesus e ama a todos os que vierem para fazer o bem, né, com essa chama dentro de nós. Eu achei interessante, lembrando esse momento, né, que diziam os antigos, bem antigos, né? Dizem que o próprio Hermes Trismegisto foi 2700 a.C., dizem que foi contemporâneo de Abraão. E eles já falavam que quando os tempos estavam muito complicados, e as coisas ficam complicadas antes de ficarem complicadas fora, elas ficam dentro da gente. E eu vi algumas pessoas, inclusive, tatuadas aqui nos braços, né, com tudo posto naquele que me fortalece, né, a força, que eu acredito que essas pessoas vão lá, olham no braço e lembram, e muitos às vezes não precisam disso, conseguem olhar para o céu e ver que acima de nós tem algo, tem uma força. Então, lembrando aqui do Hermes, porque ele dizia que tudo é mental, existe um Criador, não existe acaso, né, tudo tem um porquê na vida. E é interessante, agora nós temos polaridades, a gente tem dúvida, a gente tem um será, a gente tem um porquê, e às vezes esse porquê nos faz travar de uma maneira que às vezes a gente leva um certo tempo para se reencontrar. Mas a todo dia, esses iluminados, né, que o Cristo quer dizer iluminado, o próprio Buda quer dizer iluminado 600 anos antes de Cristo, e esse iluminado quer dizer sábio. Esse Hermes, né, Trismegisto, era 3 vezes sábio, 2700 anos antes de Cristo. Se você pega esses outros, né, Satya Sai Baba para os babistas, né, você pega o Dalai Lama, seriam exatamente aproximações de pessoas que vêm trabalhar o bem, trabalhar a paz, trabalhar o amor para todos, para que a gente perceba o contraste que existe dentro de nós, o contraste que existe na vida, e que esse contraste serve exatamente para a gente despertar, para a gente entender que a vida é a cada minuto, a cada segundo, a cada centésimo, e que a gente precisa estar desperto. E quando a gente quer descansar, esquece que a vida é vibração, que a vida é movimento, que a gente tem as dúvidas, essas polaridades, mas que existe um ritmo, o universo, ele se contrai e ele se expande, o nosso coração, ele se contrai e ele se expande. O ano nasce, o ano recomeça, a gente passa, então todo dia é um dia novo para a provocação nossa, para que nós nos inquietemos no sentido do caminho da verdade, do caminho do bem que nós precisamos fazer primeiro com relação às nossas vidas. E não é ser egoísta com isso, é porque quem cuida bem de si, quem se ama, tem muito mais condições de amar o outro, e amar libertando, porque quem ama, liberta. E quando a gente passa pelas intempéries, pelas dificuldades da vida, lembrar que existe um Cristo, lembrar que existem Cristos, lembrar que existem iluminados, lembrar que existe um Deus que sabe quantos fios tem na cabeça de cada pessoa, ou seja, não existe acaso. Para os orientais existe uma lei, né? É uma lei que mantém o céu lá, as estrelas sem cair sobre nós, e mantém as águas do oceano sem invadirem o continente. Isso faz com que a gente viva.
e que as pessoas continuem. E essa é uma reflexão. Perguntaram uma vez a um dos orientais, para eles olharem para as pessoas, chegaram para as pessoas da rua e mandaram olhar para o mar. Ele disse, o que é que vocês veem? Ele disse, eu vejo as ondas, olha que onda bonita, aquela onda nasce, ela se desmancha, ela vem mais forte, ela vem mais fraca, tem onda que é um tsunami, arrasta os navios e joga dentro do continente. Ele diz, mas olhe melhor que antes de serem ondas, o que as ondas são na verdade são água. É só o vento movendo as coisas. E os problemas da vida da gente é isso. Nada mais são do que o nosso espírito sendo provocado para a gente reagir à vida, para a gente tomar as rédeas das nossas vidas. E todos os problemas nada mais são do que o vento na água da vida da gente. Então, quem entrou pelo cano, tem que lembrar que o cano tem duas pontas. É para sair pelo cano. Mas não pode dormir dentro do cano. A vida é vibração, movimento. Tem um ritmo. Não é o que a gente começou falando? Tem um ritmo. É só olhar para as pequenas coisas. Não existe acaso. Uma ave dessa, ela não está voando só porque ela sabe voar. Ela gasta muita energia para voar, mas ela tem a condição de voar porque ela vai com isso procurar o alimento e buscar o sentido da vida dela. Seja procriar, seja cuidar do outro, cuidar dos filhos, ser solidário. Tão fácil a gente perceber. Um dia perguntaram ao Buda por que eles eram tão tranquilos, como é que eles eram daquela maneira, como é que eles levavam a vida, enfrentavam as intempéries, as dificuldades, o frio, a fome, a pobreza, porque eles vivem praticamente na mendicância. E como era que eles transmitiam tantas ideias de sabedoria? E alguns começaram a discutir, perguntaram a um, e ele disse, olha, o que você pensa da vida? Ele disse, a vida não é para ser pensada, a vida é para ser vivida. Agora, viver não é curtir no sentido de descansar, porque a vida é movimento e ritmo. É assumir as responsabilidades que nos são apresentadas a cada dia. Se aparece uma responsabilidade, essa é a coisa mais importante. E aí eles foram respondendo, chegaram ao Buda. E aí, como é que você faz para ser assim, tão centrado, conseguir fazer as coisas com tanta perfeição? Ele disse, não tem mistério. Quando eu como, eu como. Quando eu bebo, eu bebo. E quando eu durmo, eu durmo. E você pensa, mas que resposta tola. Mas veja se o será não está na cabeça da gente, quando a gente está amando alguém, fica pensando, vixe, mas será que me ama? Ao invés de a gente amar, e amar, porque quem ama não precisa de correspondência, quem ama, ama. Mas quando a gente já começa a dizer, amo, aí se pergunta, será que ele me ama? Aí começou um será. Que leva a gente a deixar de amar, a deixar de viver, a deixar de fluir, a deixar de ser essa água, e a fazer o vento que transforma a água em ondas, e as ondas podem virar um problema. Quando a gente está comendo, fica logo pensando, mas será, vou comer demais, vou comer de menos, isso faz mal, isso não faz. Na hora que você pensa, você não está comendo. Porque nós não vivemos do que nós comemos, nós vivemos do que nós assimilamos. Se você comprar, por exemplo, uma vitamina C, a pessoa diz, eu vou tomar logo aquele redoxon, comer lá 2 gramas logo. Ele diz, olha, o organismo só absorve até 1 grama por dia. Não adianta, você vai gastar dinheiro e está tomando suco. Então a gente não vive do que come, a gente vive do que a gente absorve. E eu acho que esse é um momento de Natal. Quantas pessoas, por exemplo, já tem anos, que quando chega no período de Natal, fazem uma recapitulação da vida com relação à saudade, não a saudade boa, que te leva a sorrir, mas a olhar para o retrovisor e ficar triste. E a partir do momento que se fica triste, já é uma fuga da realidade. Porque o que é a nossa tristeza? Se não a nossa própria projeção, a gente fica pensando no que podia ser no futuro, no que poderia ter sido, no que a gente não foi, e deixa de viver o presente. Se a gente deixar de viver o presente, a gente está deixando de plantar.
Se a gente deixa de plantar, ou seja, na hora de comer a gente não come, não presta atenção, na hora de andar a gente não presta atenção que está andando, na hora de plantar, consequentemente, a gente não está plantando. E se a gente não está plantando coisas boas, a gente sendo ativo, escolhendo o que plantar, mas a gente está plantando só a dúvida, deixando as dúvidas e os questionamentos serem plantados no hoje, porque o presente não deixa de acontecer. Se a gente plantar só isso, o que é que a gente vai colher? Dúvida, porque quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Por mais que eu não possa, dizia um sábio, voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um agora pode começar para fazer um novo final. Basta, quando comer, comer. Hoje é de assumir a responsabilidade? Assumir. Se é para cortar um cabelo, cortar. Se é para se sentir bem, se sentir bem. Se é sorrir, respirar. Que dificuldade nós temos, inclusive, para respirar. Uma respiração completa. 3, 4 segundos inspirando, 5 segundos ou 4 segundos expirando. Quem consegue fazer isso? E quando a gente faz, presta atenção, só na respiração a gente se sente bem. E o pior, ou o melhor, falando, é que a gente consegue pensar o mundo inteiro e ter foco, e na hora de comer, comer. Plantar boas coisas. Isso é fantástico. Alguns vêm dizer assim, mas eu não posso voltar atrás, é Natal, me lembro do que eu machuquei minha mãe, meu irmão, minha mulher, meu filho. De novo, eu não posso voltar atrás, eu tenho que evitar o vício de olhar pelo retrovisor, que é aquele espelhinho que olha para trás. Eu tenho que olhar para o agora. Eu estou vivo, porque a vida é essa água. Agora, a minha vida está passando por problemas. Quem não tem problemas? É o vento. Vento na água faz onda, mas a onda não deixa de ser água. A vida não vai deixar de ser vida. Uma vida não é problema. Vida é vida. É um espaço cheio de oportunidades para nós nos transformarmos em pessoas melhores. Aquele sábio lá que falavam, Platão, ele dizia, sabe qual é o maior presente que você pode dar para alguém? É crescer, amadurecer espiritualmente. É a maior prova de amor que você tem para dar para o outro. Porque o bom filho, no mínimo, ele tenta não dar trabalho ao pai. Mas eu dei trabalho, olha as reflexões de fim de ano, mas passou. O teu pai está lá com as portas abertas, os braços abertos. Mas meu pai morreu. Não existe isso. Para os reencarnacionistas, ele está vivo e volta. E para quem não é, ele está lá esperando o julgamento, está com Deus. Ele foi com os anjos e está lá. Não falta oportunidade, não precisamos divergir nos detalhes. Esse momento de fim de ano não é o momento de reflexão para a tristeza, é o momento de reflexão para a construção, para mudar as sementes, separar o joio do trigo, separar as sementes negativas, que são os pensamentos negativos, as ideias tristes. Quem é que não pode mudar? Alguns estavam falando ali da compulsão, às vezes a dependência às drogas, a dependência ao álcool. Se analise como na hora de comer, se enxergue nesse momento. Será que a porta para o álcool não foi algum desequilíbrio emocional? Uma reação que gerou, por exemplo, uma depressão, que gerou uma ansiedade, que gerou uma angústia, que gerou uma tristeza? A vida não é tristeza, ela é alegria, porque nós acreditamos que existe algo acima. De novo, algo que mantém as estrelas no céu sem cair por cima de nós e mantém o mar sem invadir o continente. É isso que faz com que a gente progrida no meio das piores situações, crescermos. E aí, gente, eu fiquei lembrando, porque um dia um sábio conversando com o outro e ele falando, o que é a vida, qual o sentido da vida. E aí ele começou a mostrar para ele e ele disse, eu vejo que eu não sou muito sábio não. Eu acho que eu sou um verme.
Aí o outro sábio olhou para ele e disse assim: poucos, reflita no verme. Olhe para quem está bem vestido aqui, olhe para quem não tem roupa, olhe para quem está degradado aí por um tipo de vida que pode ser mudada e que a pessoa às vezes não está gostando, mas que está degradado hoje. Olha aí a comparação dele com o verme. O que ele estava se achando bonito e achando o verme feio, né? Ele disse: eu sou um verme. O sábio olhou para ele e disse: poucos são os que podem se comparar a um verme para o Criador. Olha aí, para Deus. Porque o verme, ele nasce, vai cumprir o seu papel vivendo na escuridão, na umidade e deglutindo detritos e não reclama. Ele cumpre o papel dele, ele vem, cumpre o papel dele calado, termina e parte. Ele diz: poucos aqui podem se comparar a um verme. Aí ele olhou e disse: então eu sou um subverme. Porque quantas vezes a nossa vaidade, que faz o vento dos problemas andar, não faz a gente às vezes achar que vai para o céu com tripa e tudo? Se achando mais bonito ou melhor do que quem está ali, quando a vida só tem a cada momento, a cada dia de 24 horas. Quem está em cima pode cair. E quem está embaixo pode subir. Olha a parte de Cristo lá em João, bem bonita, quando Pilatos fez uma pergunta a ele. Ele fazendo perguntas ao Cristo, e Cristo não respondia, Jesus não respondia. Aí Pilatos olhou para ele e disse: ei, rapaz, você sabe quem eu sou? Lembra dessa parte? Você sabe do poder que eu tenho? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Tudo que está embaixo, só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. E a partir dali, ele começou a responder. Porque nós temos que nos policiar, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Existe uma correspondência entre o que está em cima e o que está embaixo. Se a gente tiver atenção sobre quem nós somos, qual é o nosso papel, tentarmos, por exemplo, fazer no mínimo 2 coisas que a gente não tinha vontade de fazer por dia, mas que a gente sabe que é bom, a gente tem preguiça, e fazermos, faz uma diferença imensa, faz uma diferença para o mundo. Porque quando a gente é luz, quando a gente se ilumina, a gente clareia o universo. É impressionante, fisicamente não existe escuridão, o que existe é a ausência de luz. Perguntaram uma vez ao Buda sobre o sorriso, ele diz: o sorriso é como uma vela, se você deixar outra pessoa acender nela, a luz, a chama nunca se apaga. E o sorriso é assim, se você andar sorrindo para as pessoas, é bom para você e é bom para elas. Prestemos atenção se hoje, nesse Natal, a gente vai conseguir lembrar de Jesus, da alegria que Jesus tinha. Um homem que cantou na cruz, porque salmo é cântico. Quem for olhar lá a Bíblia lá pelo Salmo 22, e for ler lá na Paixão de Cristo, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Não é assim? Entre aspas, em itálico, com 3 pontinhos. Ele está recitando, cantando o Salmo, acho que é o 22. Pode olhar lá, se ele não diz a Paixão de Cristo todinha, que Davi escreveu uns 400 anos antes daquilo ali acontecer. Ele estava cantando. A reação dele às coisas da vida era de serenidade. Mas a escolha é nossa. Quem é que vai escolher? A gente está escolhendo, como naquela passagem, fazer para agradar os outros. Nós não precisamos agradar ninguém. Nós precisamos servir a Deus, para quem acredita. Ou sermos pessoas boas, servimos ao bem, à verdade. Esse é um ponto interessante. Lá em Paulo tinha uma passagem que ele dizia isso: fostes comprado por um bom preço, não vos façais servos de homens. Como é que a gente só anda se comparando com os outros? Eu sou mais, você é menos. Eu lembrei de uma história que tinha um rapaz ébrio, entrou num ônibus e tinha uma senhora do lado. Aí ela começou a reclamar porque ele estava embriagado. E ele dizia uma coisa, ela dizia outra, ela disse: e o senhor é bêbado?
Aí ele olhou para ela e disse, mas amanhã eu tô bom. E a senhora é feia. Pronto, não fica boa. Por quê? Porque fica se comparando, não existe isso. Nós, para Deus, somos crianças lindas. E sabemos a cada dia que na nossa imperfeição a gente aprende coisas. E quando a gente acha que não aprendeu, tá bom de morrer. Porque não tem velho, tem jovem há mais tempo. A velhice é achar que não pode mais crescer. A infância é acreditar que a gente tem um pai, que a gente não está só, que ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um, que não tem acaso, que nós temos um caminho a seguir, que tem um eixo. Parece que o mundo está todo desordenado, mas vem um eixo. Sempre vem alguém para fazer esse contraste, para provocar um problema, alguma coisa. Em quem está a responsabilidade? Em nós. Mas na minha reflexão agora de Natal, eu estou pensando que eu passei por problemas, pessoas que eu tenho raiva, pessoas isso, pessoas aquilo. Eu disse, sabia de uma coisa? Olha para a grama. A grama, ela é grama porque onde ela nasce, ela tem água com facilidade e sol com facilidade. A dificuldade, não raro, ela é uma grande oportunidade para você se tornar uma árvore. Porque só se formam árvores grandes onde a água é longe, ela tem que desenvolver grandes raízes. E quando ela tem que disputar o sol com outras árvores, ela engrossa o talo e cresce. Então o problema não é uma situação para nos fazer parar, mas é uma situação que nos impõe a assunção da responsabilidade para a gente crescer, para a gente retomar o caminho, para a gente ser mais forte. E eu vou encerrar com uma historinha que eu conto para o meu filho, que eu escutei. Um dia uma pequena formiguinha vinha na neve. Até no Ceará outro dia nevou, engraçado, né? Teve um canto aí que nevou no interior. E a formiguinha enganchou a perna na neve, a perninha dela. E ela olhou para cima e viu o sol. E ela disse, ó sol, tu que és tão forte, olha a história não é muito pequena. Tu que és tão forte, derrete o gelo e solta o meu pezinho. O sol disse, mais forte do que eu é o muro, porque tapa os raios do sol. Ela olhou para o muro e disse, ô muro, tu que és tão forte, que tapa os raios do sol, solta o meu pezinho. Aí o muro disse, mais forte do que eu é o rato, porque ele fura o muro. Aí ela disse, ô rato, tu que és tão forte, que fura o muro, que tapa os raios do sol, ajuda a soltar meu pezinho. Aí o rato disse, mais forte do que eu é o gato, porque ele bota os ratos para correr. A formiguinha disse, ô gato, tu que és tão forte, que espanta o rato, que fura um buraco no muro, que tapa os raios do sol, solta meu pezinho. Aí o gato disse, mais forte do que eu é o cachorro, que bota para correr o gato, que espanta o rato, que fura o buraco no muro, que tapa os raios do sol. Ela olhou e disse, imagina quantas vezes nós não estamos desesperados, pede numa porta, pede noutra, pede numa porta, pede noutra. Bata e a porta lhe será aberta, não desista, levanta e anda. Aí ela olhou e disse, ô cachorro, tu que és tão forte, que espanta o gato, que mata o rato, que fura o buraco no muro, que tapa os raios do sol, solta o meu pezinho. Aí o cachorro disse, mais forte do que eu é o homem, que prende o cachorro, que espanta o gato, que espanta o rato, que fura o muro, que tapa os raios do sol. Ela disse, ô homem,
Tu que és tão forte, que prende o cachorro, que espanta o gato, que come o rato, que fura o muro, que tapa os raios do sol, ajuda a soltar o meu pezinho. Aí ela disse, o homem disse, mais forte do que eu é a morte, que mata o homem, que prende o cachorro, que espanta o gato, que come o rato, que fura o muro, que tapa o sol. Aí ela disse, ô morte, tu que és tão forte, que mata o homem, que prende o cachorro, que espanta o gato, que come o rato, que fura o buraco no muro e que tapa os raios do sol, solta o meu pezinho. Aí a morte disse, é o último, hein? Mais forte do que eu é Deus, que controla a morte, que mata o homem, que prende o cachorro, que espanta o gato, que come o rato, que fura o muro e que tapa os raios do sol. E ela disse, ó Deus, lembre-se, quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a nossa mão esteja lá. Sejamos instrumentos. E Deus, que realmente comanda a morte, que mata o homem, que prende o cachorro, espanta o gato, que come o rato, que fura o buraco na parede e que essa parede tapa os raios do sol. Deus olhou para ela e fez o quê? Mandou a primavera. E o sol ficou bem forte, bem no pino, o gelo derreteu, as flores saíram e ela se soltou. Muito obrigado.